Nós estamos, amados, nesse mês, discorrendo acerca do maior mandamento que existe, que é o amor. Quem lembra? Jesus perguntava para gente, qual é o maior mandamento? E Jesus disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a si mesmo. Não há mandamento maior do que esse. Paulo escrevendo ali, ele disse, olha, toda a lei, todos os mandamentos podem se resumir em um só, que é amarás o seu próximo como a si mesmo. E o relacionamento, amado, é algo que nós precisamos focar. Sabe por quê? Uma pessoa que é ruim de relacionamento jamais será bem-sucedida na vida. Quem é ruim de relacionamento, quem é ruim de perdoar, quem é ruim de entender, de colocar na pele do outro, ela não vai ter sucesso na vida. Dificilmente, pode ter exceção, pode ter alguma exceção, mas na regra, no normal, a pessoa que não é boa de relacionamento, ela não vai muito longe na vida. Vamos supor um patrão que é ruim de relacionamento. Ele vai ter funcionários confiáveis, ele vai ter pessoas que podem manter o trabalho quando ele não estiver perto. Uma pessoa que é um esposo que é ruim de relacionamento, ou uma esposa, vai ter um casamento feliz e abençoado? Sabe, isso é algo, amado, que nós precisamos focar. Sabe por quê? É coisa que nós podemos aprender. Nós podemos aprender isso. Talvez nós não tivemos pais bons de relacionamento, né? Infelizmente, né? Meu pai, ele não tinha amigos. Meu pai, ele era muito ruim de relacionamento, né? E quando chegava alguém em casa, ele punha o pé assim, ó, e abria a porta e falava, o que você quer? De jeito. E aí minha mãe falava, ô Zé, é minha mãe, Zé, deixa entrar. Aí meu pai ia para o quarto. Então, eu aprendi isso, mas é uma luta muito grande para mim, relacionamento, sabe? A minha mãe não, minha mãe era mais tranquila em relacionamento, mas meu pai era muito complicado. Isso aí, amado, é coisa que a gente aprende. Eu aprendo ali na minha infância acerca de relacionamento, e depois, quando eu estou maior, quando eu tenho entendimento, aí eu posso trabalhar isso, ou então aceitar isso como uma sina. Fala, não, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Isso, amado, é uma mentira, sabe por quê? Se você não melhorar os seus relacionamentos, você não vai muito longe nas suas amizades, na sua família, no seu casamento, nos seus negócios, na sua profissão. Mas quando você aprende a se relacionar, quando você aprende a se colocar no lugar do outro, a ser misericordioso, a ser paciente, a relevar aquilo que talvez você diga, o cara falou mal de mim, mas eu também falo mal dos outros, então está tudo bem, né? Então você mantém a amizade, você... Sabe por quê, amados? Uma pessoa sozinha não vai muito longe. E mesmo se ela for, com quem que ela vai comemorar lá na frente? Com quem que ela vai comemorar as vitórias dela? E essa pessoa vai ser uma pessoa frustrada, solitária, amarga, e infelizmente, ela vai desfrutar muito pouco da vida dela. Então eu quero falar sobre esse tema que é tão importante, e sobre algo, amados, que nós precisamos atentar. Sabe por quê? Porque eu conheço pessoas, eu já vi muitas pessoas que se relacionam, arrumam amizade, e aí gera aquela amizade, e daqui a pouco o amigo vira inimigo. Sabe? Parece que o primeiro amor desapareceu. Aquela primeira impressão, aquela amizade que a pessoa tinha, aquela comunhão, daqui a pouco, por causa de pouca coisa, ela vira inimigo. Ela se afasta, ela não quer amizade mais. Às vezes nem vira inimigo, mas não tem mais aquela afinidade. Não encontra, não telefona, não conversa um com o outro. Quando encontra, oi, tudo bem, tudo bem. E eram amigos antigamente. Você conhece alguém assim? Ou talvez na sua vida tenha algo assim, que aconteceu, uma história parecida? Aqui, amados, a palavra de Deus fala, o que é mais importante? Olha só, Apocalipse 2:2, de 2 até o 5. Conheço as suas obras. Isso aqui, amado, ele está escrevendo para a igreja. Então ele estava escrevendo para a igreja de Éfeso,
foi a visão que João teve na ilha de Patmos. Jesus apareceu para ele, não é? E eu estava lendo algo interessante, quando Jesus está na praia, os discípulos foram pescar, Pedro falou assim, eu vou pescar, e o discípulo falou, eu vou pescar, também foram. E quando ele está ali, ele fala assim, ei, vocês pegaram algum peixe? E eles disseram, não pegamos nada. E aí Jesus falou assim, lança a rede do lado direito. E a Bíblia diz que eles pegaram muitos peixes. E aí João olhou, e João falou assim, é o mestre. E Pedro colocou a capa, ele estava, talvez só de cueca, não sei. E ele colocou a capa, pulou na água, e quando chegou lá tinha pão, tinha peixe, Jesus já tinha feito uma fogueira, e eles vieram com 153 grandes peixes na rede, e Jesus então pergunta para Pedro assim, Pedro, você me ama? E Pedro diz, eu te amo. E Jesus pergunta pela segunda vez, Pedro, você me ama? Apacenta os meus cordeiros. Pedro, você me ama? Eu te amo. E pela terceira vez Jesus perguntou, quantas vezes Pedro negou Jesus? Jesus perguntou também 3 vezes, Pedro, você me ama? E Pedro disse assim, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Então Jesus disse assim, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E depois Jesus sai, Pedro vem, e Pedro chega para Jesus e fala assim, e esse aqui, que fala de João, que seguia eles. E aí Jesus disse assim, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? E foi dito que João não morreria. Mas quando João encontra Pedro lá em Pátimo, todos os outros já tinham morrido. João já tinha provavelmente em torno de 90 anos. Jesus aparece para Pedro, Jesus volta. E Jesus então começa a dar algumas instruções. O livro de Apocalipse, que é um livro maravilhoso, que é um livro que começa com uma promessa. Talvez você não goste do livro de Apocalipse, talvez você tenha medo, ou não entenda muito, mas o livro de Apocalipse começa com uma promessa, bem-aventurado é aquele que lê as palavras desse livro, do livro de Apocalipse, a carta de Apocalipse. Então veja bem, aqui ele dá instrução para uma igreja, para Éfeso, e Jesus então começa a dizer para João o seguinte, olha, para nós como igreja, conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Então ele começa elogiando, ele diz, eu conheço. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs às provas os que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido, não tem desanimado. Olha só quantos elogios. Você tem sido fiel, você tem visto as pessoas são falsas, você tem suportado o sofrimento. No entanto, contra você tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Olha só. Jesus então elogia e depois Jesus chama a atenção para algo que é muito importante. Feche os seus olhos mais uma vez, Pai. A tua palavra foi lida e eu peço ao teu Espírito Santo que venha revelá-la aos nossos corações. O Espírito da verdade que inspirou os homens a escrever, o Espírito que estava no princípio, o Espírito que habita em cada um de nós. Fala conosco de uma maneira poderosa. Que essa palavra seja revelada aos nossos corações nessa manhã. E que o Senhor possa trazer entendimento e revelação a cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Veja bem, amados. Essa história aqui, ela é a história de muitos de nós, muitos, que começou bem e que depois, ao longo do tempo, foi esfriando. Talvez a pessoa vem na igreja, ela até participa de ministérios, até fica na portaria, até ajuda nas missões, ajuda no centro comunitário, até ora pelos outros, até faz a obra. E ele está elogiando aqui muitas coisas.
Mas ele chama atenção, amado, para algo muito importante, ou talvez a coisa mais importante, que é o amor. Paulo, ele diz assim: ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres, ainda que eu me sacrifique ao máximo, se eu não tiver amor, nada disso vai aproveitar, nada disso vale. Se não tiver amor, não vale nada. E amor, amado, é uma coisa que você não pode enxergar a olho nu, você não pode ver, porque é algo que está aqui dentro. Às vezes, olhando para uma pessoa, diz: essa pessoa é cheia de amor, mas às vezes a intenção dela, a motivação dela não é a motivação correta. Às vezes o interesse dela não é interesse genuíno, verdadeiro. Então, amado, eu preciso meditar, porque ele está dizendo assim: lembre-se de onde caiu, de onde você estava e aonde você está hoje. Eu já vi pessoas dizendo assim: não, isso aí é empolgação, isso é novo convertido, daqui uns dias ele melhora. Sabe, como se com o passar do tempo eu tenho que esfriar na fé, eu tenho que, sabe? Não, pastor, é porque agora eu estou maduro. Você está quase podre, filho, você não está maduro, não. A pessoa madura não perde o temor, não perde o amor, não perde o fogo, sabe? E isso, amado, é o que eu preciso constantemente estar trabalhando na minha vida. A Bíblia diz: sem lenha o fogo se apaga. Então nós precisamos colocar um foco nesse lembrete de Cristo, não é? Para que eu não venha esfriar na minha fé. Por quê? Olha só, tenho contra ti que abandonaste ou que deixaste o teu primeiro amor. Lembra de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Senão, eu venho a ti e moverei do lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, mas isso aqui é um chamado à responsabilidade. Eu não posso, o perigo de viver de aparência, que é exatamente aquilo que eu falei: olha, conheço as tuas obras, o teu labor, o teu trabalho, a tua perseverança, a tua paciência, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova que assim mesmo chamam de apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos, e tende perseverança, suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer, ou não te cansastes. Agora veja bem, tem pessoas que vivem no automático, que deixaram o que é mais importante. Às vezes ela vem na igreja, às vezes ela não falta um culto, às vezes ela até lê a Bíblia em casa, às vezes ela jejua, mas ela deixou o primeiro amor desaparecer. Eu tenho que olhar para mim e falar assim: olha, será que hoje eu estou fazendo o que eu faria no começo, aquele dia que eu fui cheio do Espírito Santo? Aquele dia que eu fui encontrado por Cristo, aquele dia que Jesus se revelou a mim. Será que eu tenho o mesmo fogo, eu tenho a mesma paixão, eu tenho o mesmo vigor? Pastor, mas isso é impossível. Será que é? Será que é impossível eu trazer isso de volta, eu manter isso, eu buscar isso novamente? Pastor, é porque você não sabe quantas decepções eu tive com o líder. Você não sabe quantas decepções eu tive. Irmãos, eu não gosto muito de falar, sabe? Porque eu tinha todos os motivos do mundo para ter desviado. Por causa de mau exemplo de liderança. Todos. Minha pastora não gostava de mim, me odiava. Meu pastor prometia um monte de coisa, nunca cumpriu nada. Sabe, eu tinha todos os motivos do mundo, por causa do mau exemplo que eu vi. Só que eu tinha no meu coração o seguinte, certo? Meu pastor prometeu um monte de coisa, não cumpriu, eu nunca falei isso. Hoje tem 40 anos que ele morreu. Então eu tenho liberdade para falar nisso, e a consciência muito tranquila. Porque eu nunca reclamei, nunca murmurei, nunca falei. Nunca fiquei chateado, porque eu tinha no meu coração o seguinte: olha, se eu tenho alguma coisa, eu devo a ele. Quando eu cheguei lá na casa dele, eu era um drogado, não tinha esperança, não tinha nada.
Ele que me ensinou, ele que me mostrou o caminho, então ele está errando, ele vai tratar com Deus. E tanto é que ele morreu com 45 anos. E Deus falou para mim, eu matei ele para ele não ir para o inferno. Um homem muito usado por Deus. Só que fez muita coisa errada. E quando ele faleceu, que Deus falou ao meu coração, falou assim, olha, maldito que faz a obra do Senhor relaxadamente. Maldito que faz a obra relaxadamente. E ele fez tantas coisas, mas assim, tantas promessas que ele não cumpriu, tanta coisa. Mas no final da vida, uma semana antes dele morrer, ou 15 dias antes dele morrer, ele me chamou e falou assim, olha, você foi o melhor obreiro que eu já tive. Eu vou passar para você a minha capa e meu cajado. Ele falou com essas palavras. Eu vou passar minha capa e meu cajado. Colocou a mão na minha cabeça e orou por mim. Sabe? Eu não posso deixar, amado, que esse fogo desapareça por causa de decepção com o irmão. Porque um líder falhou, porque um líder falou o que não devia. Porque um líder mentiu. Agora, quem nunca falou o que não devia? Quem nunca mentiu? Jesus disse assim, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Sabe qual é o problema? O problema é o orgulho. A pessoa orgulhosa, ela não perdoa. A pessoa orgulhosa, ela sempre vai olhar para o outro de cima e dizer, falhou. Só que ela falhou a semana passada, ela fez muito pior ontem. Agora hoje ela está condenando o outro. Não, mas é porque ele é líder. Não, ele é um ser humano e você também é ser humano. Ser líder não quer dizer que não erra, ou que não peca, ou que não falha. Não. Então, amado, eu preciso entender que eu não posso viver de aparência. Eu não posso perder, amado, aquele primeiro amor, aquela chama, por causa de decepção, por causa que um irmão falhou, ou igreja, ou sei lá, irmão, isso... Por quê? Porque nossa fé vai ser testada, nossa fé vai ser provada. E quando Deus tem algo grande na vida de alguém, Ele vai provar essa pessoa. Essa pessoa vai ser provada. E ela pode ser reprovada ou pode ser aprovada. Então, amado, isso aqui é algo muito sério. Eles viviam no piloto automático, mas deixaram o que é mais importante. Agora, veja bem, quando nós substituímos o relacionamento pela religião, que é exatamente o viver de aparência. Olha só o que Jeremias diz aqui, Jeremias 2:2, olha, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, ouvido da IBVN Church. Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição, da tua fidelidade, quando era jovem, ou no começo da sua caminhada. Eu lembro como você me buscava de madrugada, você tinha prazer de ir nas vigílias, e você levantava de madrugada para orar, e você jejuava. Eu lembro disso, Deus está falando que lembra daquele tempo. Não, pastor, aquilo é porque eu ainda era muito imaturo, eu era muito... Agora eu estou maduro. Não, meu irmão, não é maturidade. Isso não é maturidade. Deus está dizendo aqui, eu lembro quando você tinha paixão por mim, quando você queimava de amor, quando você me buscava com intensidade, quando você vinha na campanha às 3 horas da manhã, quando você vinha no sábado 6 horas orar, na quarta-feira 5 horas da manhã, eu lembro disso. Eu lembro quando você queimava de amor por mim. É o que Deus está dizendo. Eu lembro da tua afeição, do teu amor, da tua fidelidade quando eras jovem. E do teu amor quando noiva. E de como me seguias no deserto. Ou seja, na dificuldade, na prova, na necessidade. Numa terra em que se não se semeia. Eu lembro. Irmão, Deus lembra do dia que você teve aquela experiência com o Espírito Santo. Deus lembra daquele dia que você foi cheio. Sabe, eu lembro quando Deus me visitou, me batizou com o Espírito Santo. E eu saí daquela igrejinha na casa do pastor, e eu nunca senti um gozo, eu nunca senti algo, eu nunca experimentei nada mais forte do que aquilo na minha vida. E eu passei a noite inteira orando, eu passei a noite inteira adorando a Deus. Deus se lembra disso. Você se lembra ainda? Ou você se esqueceu? Deus não se esquece.
Espantai-vos disso. Olha só o que ele está dizendo. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos. Olha só que duas palavras fortes. Espantar e horrorizar. Fica horrorizado, fica espantado disso. Ficai estupefados. 3 palavras, não é 2 não. Espantai-vos, horrorizai-vos, ficai estupefados, diz o Senhor. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Olha só que palavra terrível. 2 males. Vocês me deixaram a fonte de água viva, e vocês quiseram fazer com as suas próprias mãos. Agora você está tentando fazer do seu jeito. Você deixou a minha maneira, e agora você está querendo fazer da sua maneira. E olha que palavra forte ele deixa, amado. Horrorizai-vos, espantai-vos, ficai estupefados, horrorizados, assustados, atônitos, com tamanha insensatez. Começou bem e agora está terminando mal. Começou no caminho certo e agora está terminando no caminho errado. Sabe, amado, eu preciso abrir meus olhos. Será que eu não estou no piloto automático? Será que eu não perdi aquele amor, aquela paixão, aquele anseio que eu tinha no começo? Sabe? Porque ele está dizendo o seguinte: olha, se arrepende, lembra de onde você caiu, do que você fazia lá quando você se converteu. Lembra de como você era. Ah não, pastor, mas agora eu estou com mais idade, pastor. Agora é que você devia estar melhor. Agora que você conhece mais a Bíblia, agora que você tem mais entendimento, agora que você tem mais conhecimento, tem mais maturidade, não era para você estar melhor do que quando você era criança? Irmãos, isso aqui é muito sério, sabe? Tem gente que vive na terra como se a vida fosse só isso. Nós ouvimos aqui na quarta-feira o pastor dizendo, irmão, você imagina o que é eternidade, é você viver eternamente? E tem gente que acha, não, pastor, isso é conversa para boi dormir, pastor. Irmão, cuidado, não queira pagar para ver. A Bíblia diz que há 2 caminhos. Não sei se você já viu antigamente um quadro que tinha, na sua casa tinha, na minha casa tinha. Um quadro onde tinha um caminhão grandão, cheio de gente, festa, boate, pá, bebedeira. E tinha um caminho bem pequenininho do lado, assim, bem apertadinho, pouquinha gente. Lá tinha uma portinha pequenininha, aqui tinha um portãozão dourado, grandão. Só que depois do portão tinha um lago de fogo e de enxofre, pessoas gritando em sofrimento. E do ladinho ali da estradinha tinha um céu de glória. Tinha mansões, tinha gozo, tinha paz. Irmão, isso não mudou. Jesus diz, largue a porta que conduz, largue o caminho, espaçosa é a porta que conduz à perdição. Estreito é o caminho, apertado é a porta que conduz à vida eterna. Isso não mudou. Isso vai ser eterno. Paulo disse, a nossa vida se resumisse a esses 50, 60, 70, 80 anos, quando muito, né? Paulo nem chega nisso tudo, mas hoje as pessoas estão vivendo mais. Se a nossa vida se resumisse a isso, nós seríamos pessoas mais miseráveis. A vida não é isso. Aqui você está numa escola, onde você vai ser reprovado, ou você vai ser aprovado. Agora, eu preciso meditar nisso aqui. Será que eu deixei aquele primeiro amor? Será que eu estou cavando cisterna rota? Será que eu estou deixando um manancial de água viva? Será que eu estou querendo fazer do meu jeito agora, porque eu fui decepcionado, porque alguém falou mal de mim, porque alguém me tratou mal na igreja, porque o pastor esqueceu meu aniversário, ou porque, sabe? Amados, eu preciso abrir meus olhos. Por causa de pequenas coisas, por causa de uma coisa ínfima, eu estou perdendo algo tão grande.
Eu deixei o primeiro amor, pela pessoa tinha amizade com os outros. Irmão, tinha uma irmã na igreja que ela ficava best friend na primeira semana. Mas ela virava best friend e era aquele negócio, aquele grude, aquele negócio. Eu falava, meu Deus, que amizade linda. Era 1 mês, 2 meses no máximo. Daqui a pouco nem cumprimentava. Eu falava, meu Deus, o que aconteceu? Sabe? Perdeu o primeiro amor. Por quê? Porque a outra deixou de ligar, ligou, a outra não atendeu. Porque marcou e a outra não teve como ir, teve que desmarcar, virou inimigo, acabou. Não, falhou comigo, mas nunca. Comigo é só uma vez. Que demônio é esse, meu irmão? Que espírito imundo é esse? Comigo só falha uma vez. Você vai ver a sua eternidade onde é que vai ser. Sabe? Cuidado para você não perder o primeiro amor. Cuidado para você não cavar cisterna rota que não retém água. Olha só, como se deixa o primeiro amor? Mateus 24:10. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ali fala quase todos. O amor vai se esfriar. Irmão, isso é muito sério. Tem pessoas que não gostam de ouvir uma mensagem dessa. Aí ela vai procurar uma distração para ela não ouvir. Entenda, amado, que ali Jesus está falando que o amor vai se esfriar. O amor esfria de uma hora para outra? Não. Isso é um processo lento. Sabe? Eu vi um negócio, eu não sei se é verdade, mas se você pegar uma rã e colocar numa água morna, ela vai pular fora. Mas se você coloca uma rã na água fria e acende o fogo embaixo, ela morre cozida. Não sei se é verdade, mas faz sentido. Porque se vai esquentando aos pouquinhos, a pessoa nem percebe. Se vai esfriando devagarzinho, a pessoa nem percebe. Não é algo que de uma hora para outra. Então vai esfriando, o amor vai esfriando, a pessoa vai desanimando, vai desinteressando da outra, vê um defeito aqui, vê outro defeito ali, vê outro defeito lá, aí fala, deixa eu sair porque isso aqui vai capar. Você entendeu? Irmão, aqui está dizendo que quase todos, o amor vai se esfriar em quase todos, disse Jesus. Agora veja bem, como esfria o amor? Olha só o que Paulo escreve em Gálatas 5:7. Olha, vós corrieis bem, ou seja, você estava indo tão bem na sua caminhada cristã, você estava tão bem orando, jejuando, tão feliz, tão cheio de amor para dar. Quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de pecado destrói a comunhão com Deus. Um pouco de pecado tira o seu relacionamento, tira você do foco. Sabe, alguém estava falando de um piloto que quando o avião decola, por exemplo, aqui de Boston para ir para São Paulo, ele já tem uma rota traçada. Ele tem um destino. Se ele desviar, amado, 1 milímetro aqui na decolagem, se aquilo não for corrigido, quando ele chegar, ele vai chegar lá em Buenos Aires, ele não vai chegar em São Paulo. Sabia disso? Aqui é 1 milímetro, pastor, é só 1 milímetro, pastor, hoje. Agora, daqui 1000 milhas, já virou 1000 milímetros. Daqui 10.000 milhas, ele já está lá em Buenos Aires, ele não está em São Paulo mais. Se não for corrigida a rota. Você sabe o que uma palavra dessa faz? Corrigir a rota. É corrigir a rota. Está dizendo, ei, abre os olhos. Seu coração está cheio de falta de amor. Você não está perdoando. Olha, presta atenção, você está indo para o caminho errado. Você está esfriando no seu amor. Você não tem mais a devoção que você tinha para Deus.
Você não tem mais a paixão, você não acorda mais de madrugada, você não tem prazer mais em ler a Bíblia. Deus não é prioridade mais para você. Lembra da promessa que você fez lá no Brasil? Não, se eu chegar na América, eu vou ser crente de verdade, e eu vou buscar Deus, Mas aí o dólar começou. E aí Deus virou segundo plano. Agora o trabalho é mais importante. Irmão, já falei para dezenas de pessoas, dezenas. Pastor, Deus abriu uma porta para mim, pastor. Eu falei, é mesmo? É, pastor, coisa, é de Deus, pastor. Sentiu um arrepio, pastor, um anjo, o que é? Não é para mim trabalhar no restaurante, domingo e de noite. Falei, é capeta, é Satanás, meu irmão. Isso é um engano, espírito de enganação, sai fora. Isso não é de Deus, não. Vai te tirar da igreja, do domingo, isso não é Deus. Pode ter certeza absoluta, não é. Entendeu? Deus nunca iria te dar algo para te afastar dele. Nunca. Não, pastor, mas eu oro na minha casa. Meu irmão, isso é engano. Não ora nada. Eu vou aprender sozinho, pastor. Não vai. Você não ia ouvir uma palavra dessa na sua casa sozinho. Certeza. Uhum. Então, meu amado, eu preciso entender que eu esfrio aos pouquinhos. Um pouquinho de pecado, amado, levé da massa. Uma falhinha do irmão, um defeito aqui, uma coisa que não acontece como eu queria, algo que me entristece aqui na igreja, algo que eu não concordo. Meu amor esfriou. Um pouco de fermento. Um desvio de 1 milímetro agora vai ser quilômetros lá na frente. Rotina sem devoção. Substituição da intimidade pela religiosidade. Priorizar o fazer acima do ser. Deus não está interessado no que você faz, Deus está interessado no que você é. Não é o que você faz que importa, é quem você é. Então, mas nós precisamos abrir nossos olhos. Eu não esfrio de um minuto para o outro. Eu preciso lembrar de onde eu caí. Ali ele está dizendo, lembra de onde você caiu. Lembra como você era há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos atrás. Lembra. Há 20 anos atrás, quando você converteu, lembra. Olha só, Lucas 15, 17, Jesus disse, caindo em si. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a consciência, dizendo, uau, eu estou frio na minha fé. Eu já não tenho aquela paixão que eu tinha mais. Eu já não tenho aquele amor pelos irmãos que eu tinha mais. Eu estou vendo muito defeito nos outros. Irmão, isso aqui no casamento, amado, é algo muito latente. Sabe? Pastor Subirá, ele conta uma história interessante. Ele diz que foi no supermercado. Ele estava naquele tempo lá das vacas magras da prova. E ele foi comprar, tinha contado o dinheiro, sobrou algumas moedas. E ele falou, o que dá para levar? Aí ele falou, dá para levar 3 batom, aquele batom do Brasil, aquele chocolatezinho. E aí ele levou, né, deu para os meninos lá, né, para os filhos dele ficou todo feliz, e ele deu um para a esposa. Aí a esposa falou assim, mas que decadência. Ele falou, como assim? Ele falou, você me dava, era Copenhague, agora vem com batom? E ele disse que começou a pensar naquilo, eles riram e tal, ela falou, teve brincadeira, mas ele falou, uau, é verdade. Quando a gente namorava, lembra quando você namorava? O que você fazia para sua esposa, o seu maridão, o que você fazia, lembra? Aí o tempo vai passando, a gente vai se acostumando, e agora não tem elogio mais, não tem mais presente, não tem mais namoro, sem pensar naquilo, né? Sabe? Agora parece que... Não, pastor, é assim mesmo, pastor. Quem falou que tem que ser assim mesmo? Por que tem que ser assim mesmo? Por que eu não posso resgatar aquele sentimento que eu tinha quando eu namorava? Agora eu já conquistei o que eu queria, pastor. Agora, tanto faz. Esse tipo de pensamento, amado, destrói o casamento, destrói o relacionamento. Isso aqui, amado, é o que ele está dizendo aqui, caindo em si, tomando consciência. É tendo consciência, dizer, cara, antes eu levava flor para minha esposa, agora eu não levo.
Antes eu presenteava ela, eu fazia surpresa para ela, agora eu não faço. Antes eu surpreendia meu marido, agora eu não surpreendo mais. Antes eu era criativa para criar coisa, e agora tudo virou uma mesmice, uma rotina. É isso que Deus está chamando a atenção. Esse acostumar-se é que é o problema. Caindo em si. Aquele jovem que chegou para o pai e falou assim: pai, eu quero minha parte da herança, eu quero ir embora, eu quero viver minha vida, eu tenho condições de me virar sozinho, eu vou provar para o Senhor o que é ganhar dinheiro, eu vou mostrar para o Senhor como é que faz para ter sucesso, e eu vou. E ele foi. Só que ele quebrou a cara. E a Bíblia diz que ele perdeu tudo. E ele foi cuidar de porcos, que era um animal imundo para o judeu, era um pior trabalho que podia existir. E a Bíblia diz, amados, que ali ele pensou, ele teve consciência, caindo em si: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Ele lembrou de quê? Lembrou da casa. Ele lembrou da comida que ele tinha, da comida da mãe. É isso que Deus está dizendo. Lembra de onde você caiu. Lembra da alegria que você tinha, o prazer que você tinha, o gozo. Irmãos, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, que foi a maior experiência que eu tive na minha vida, eu queria parar no ponto de ônibus e abraçar as pessoas. Eu não abracei ninguém, porque era 2 horas da manhã, eu não vi ninguém no ponto de ônibus. Não tinha nenhum porra naquela hora, mas eu queria achar alguém. Sabe, eu tinha ficado 3 meses trancado no meu quarto com medo da polícia e do traficante. Que eu tinha sido preso, entreguei o traficante, fiz um acordo com a polícia, não cumpri o acordo com a polícia. No outro dia, mas eu não dormi, no outro dia eu abri minha empresa, falei: tomara que esses polícias venham aqui, eu vou dar um abraço neles, eu vou orar por eles, eles vão aceitar Jesus, sabe? Mas me deu um amor por aqueles caras, um amor pelo traficante. Falei: tomara que esse traficante venha aqui, eu vou pôr a mão, ele vai ser liberto, o demônio vai sair da vida dele. Eu não tinha medo mais. Eu queria abraçar as pessoas, eu queria falar de Jesus, eu queria, sabe, é algo sobrenatural, não tem como explicar. É um gozo que não tem. Aqui está dizendo, olha: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura que eu morro de fome? Vou me levantar e vou voltar para o meu pai e vou dizer a ele: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Olha só, a atitude dele, de dizer: eu errei, pai, eu estou frio na fé, eu fiquei triste com o irmão, com a irmã, eu me decepcionei, eu me desiludi, mas eu preciso mudar, eu preciso de mudança. Sabe, Jesus está dizendo: olha, arrepende-te. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então, amado, o amor frio é pecado. Quando eu fico frio na fé, é pecado. Não tem outro nome. Se a minha fé esfriou, eu estou em pecado. Eu preciso arrepender. Se eu preciso arrepender, é porque é pecado. Senão não precisava arrepender. E volta à prática das primeiras obras, senão venham a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, tem uma consequência para essa falta de arrependimento. Então, isso aqui é muito sério. Agora, veja bem, eu preciso ver a frieza como um pecado e me arrepender disso. Olha só o que o salmista Davi, o rei Davi, escreve aqui no Salmo 51. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que é justa a tua sentença, e irrepreensível é o teu julgamento. Então, amado, quando eu reconheço, eu digo: cara, eu estou frio na fé, então eu começo: Senhor, me perdoa, pai, eu não estou lendo a Bíblia como eu lia antes, eu não estou orando como eu orava antes, eu não estou acordando de madrugada como eu fazia antes. Senhor, me perdoa, pai, eu me decepcionei ali com o irmão, com o pastor, não interessa, não interessa. Interessa, amado, é que eu me arrependa e que eu peça perdão. Digo: Senhor, eu preciso de mudança, isso é pecado. Essa frieza que eu estou vivendo é pecado. Essa frieza espiritual, esse coração gelado, isso é pecado. Eu preciso me arrepender.
Eu preciso de mudança. Sabe, amado, essa carta ela é para mim, ela é para você. Aqui está dizendo, olha, eu conheço as tuas obras, eu sei o seu trabalho duro, eu sei como você tem feito as coisas, eu sei que você não suporta os enganadores, os maus, eu sei que você tem perseverança, que você suportou prova por causa do meu nome, que você não desanimou, não esmureceu, mas eu tenho contra ti, que você deixou o primeiro amor. Mesmo fazendo tantas coisas boas, mesmo fazendo tantas coisas certas, Jesus Cristo chama atenção por causa da falta de amor. Mesmo fazendo tanta coisa boa, Ele está dizendo, cuidado, essa falta de amor está me deixando triste, essa falta de amor não está legal, você precisa se arrepender. Eu queria te desafiar nessa manhã a fechar os seus olhos. Eu quero fazer algumas perguntas para você. Longe de mim, amados, apontar, acusar, porque essa palavra ela é para mim. Nesses últimos dias, Deus tem falado muito acerca do amor ao meu coração, eu creio que ao teu também. Eu quero fazer uma oração nessa manhã. Eu quero te desafiar a ser bem sincero, bem verdadeiro, bem honesto. Será que eu tenho a mesma paixão daqueles primeiros dias? Será que eu tenho a mesma devoção, o mesmo amor para com Deus, para com o meu cônjuge, para a minha família, para os meus irmãos? Ou será que esse primeiro amor, ele tem deixado a desejar? Sabe, isso é muito sério. Não é algo superficial, colateral. Isso é o centro do Evangelho. O amor a Deus, o amor aos irmãos. Isso não é negociável. Jesus disse que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, eu expulsei demônio, eu falei língua estranha, eu fiz milagres. E Jesus vai dizer: apartai-vos, você que praticou iniquidade, você que esfriou no seu amor, você que não perdoou seu irmão, você que não reconheceu o seu erro. Apartai-vos, eu não te conheço. Eu quero desafiar você nessa manhã. Você que precisa de uma mudança na sua vida. E talvez você diga: pastor, eu já tentei, eu não consigo. Sozinho nós não vamos conseguir. Sem a ajuda de Jesus, nós não vamos conseguir. E para Jesus entrar, Ele precisa de um convite. Você tem que convidá-lo. Dizer: Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida. Eu quero uma mudança, eu preciso de ajuda.